Muito bem, boa noite a todos. Agora estamos gravando. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Rafael, acho que vocês já me conhecem, né? Estou vendo aqui vários rostos conhecidos do nosso semestre passado. E a gente, esse semestre, vai estar junto na disciplina de ciência política. E se eu não estou muito enganado, vocês estavam comigo nas aulas de planejamento tributário semestre passado, certo? Não, professor. Pelo menos a minha turma de contábeis, não. A gente teve aula no primeiro semestre de... Ah, sim, de psicologia, né? Isso. Ah, então confundi, tá certo. Vocês foram minha turma de psicologia há um ano atrás e agora a gente vai estudar ciência política. Muito bem. Então, prazer rever a todos. Todo mundo foi meu aluno naquele curso? Ou tem alguém que não me conhece ainda, que está com aula comigo pela primeira vez? Não. Então, se todos se calam, é porque todo mundo já me conhece, né? Então, vamos lá, que eu consigo dar uma agilizada naquela parte de apresentação, já entrar direto na discussão de avaliação, trabalho, e a gente começa as discussões do nosso curso. Só um minutinho, então, que eu vou compartilhar a tela. Estão vendo a tela? Sim. Então, aliás, até antes de a gente começar, né, esse material vai estar disponível para vocês no AVA e no WhatsApp, como a gente costuma fazer. E eu escolhi essa figura, eu não sei se vocês reconhecem, ela é da época do impeachment da então presidente Dilma Rousseff, quando aconteceram em Brasília as manifestações a favor e contra o impeachment. No dia da votação no Congresso Nacional, defensores e críticos do governo resolveram se manifestar no mesmo dia. E tem certas imagens que acabam sendo mais fortes do que textos, do que palavras, e essa foto, para mim, mostra muito do que o Brasil, desde 2013, daquelas manifestações, se tornou na questão de divisão entre as pessoas, né? Então, a gente tem dois lados claramente definidos, dois lados antagônicos que pensam o contrário um do outro em quase tudo, e que disputam a hegemonia e o poder dentro do Estado brasileiro e sobre o Estado brasileiro, né? Então, a gente vai, nesse semestre, estudar ciência política. É uma disciplina que, principalmente vocês que são da contabilidade, acabam não vendo como uma coisa tão prática. Tipo, eu quero ver logo meus balancetes, ver imposto, ver tributário, direito tributário, mas que é importante, pelo menos eu considero importante, né? Por isso que eu gosto de trabalhar com essa disciplina, porque ela permite que vocês ganhem ferramentas para leitura de conjuntura. Então, sempre que eu estiver trabalhando aí os conceitos da ciência política com vocês, eu vou ter por objetivo fazer com que vocês consigam ler o cenário político. E qual que é a importância de saber ler o cenário político? Não preciso disso, eu já leio jornal, leio internet. A notícia é um dos elementos para você ler o cenário. Você precisa conhecer o campo do jogo, os atores, os interesses em jogo, porque tudo isso tem uma influência direta na organização das empresas, na organização da força de trabalho, na política de tributos, na política de juros, na emissão de moeda. Então, em questões que são muito afeitas ao trabalho de vocês. Então, quando você consegue fazer uma leitura do cenário político que saia um pouco da troca de tiros entre esquerda e direita, que saia um pouco do ruído e da troca de acusação entre políticos que a gente lê nos jornais, e quando a gente consegue subir um pouco o nível de análise para ver o jogo, a gente ganha bastante em capacidade de
trabalho, em capacidade de previsão de cenários, em capacidade de planejamento tributário, em capacidade de aconselhamento financeiro. Então, eu vejo para vocês da contabilidade uma possibilidade de ganhar um saber que é extremamente prático com essa disciplina, né? Então, é isso, né? É o que nós vamos estudar esse semestre. Eu vou falar mais sobre a disciplina aí no decorrer do nosso encontro de hoje. Vamos lá. Vocês já me conhecem, né? Sou o professor Rafael Pereira de Menezes, formado em Direito, mestrado e doutorado em Filosofia. Tenho uma extensão em Direito Público no Instituto LFG. A parte que de fato interessa, sou pai do Murilo e do Vicente, padrasto do Vitor e da Lorena, filho da Tereza, marido da Camila, sou chefe escoteiro, gosto de tocar guitarra, sou paranista, sou conselheiro do clube, inclusive, ou do que sobrou do clube, trabalho no TRE desde 2009, aqui no TRE do Paraná, sou analista judiciário da Justiça Eleitoral desde 2005. Então, é isso que eu faço. Para aquela pergunta tradicional, professor, você trabalha ou você só dá aula? Além de dar aula, eu também trabalho, né? Como se não fosse trabalho, mas, enfim. Então, esse sou eu, a gente já trabalhou junto, então vocês já conhecem aí meu sistema de trabalho, vocês já conhecem a mecânica das aulas. Infelizmente, para mim, pelo menos, essa nossa disciplina ela vai ser toda remota, então os nossos encontros vão ser online todas as quintas-feiras, nesse horário, às 19h30. Se eventualmente houver alguma alteração de horário por conta de algum problema que eu tenha no TRE, às vezes acontece, eu comunico pelo WhatsApp, a gente vai se conversando por lá durante o semestre, mas nossos encontros serão online, com exceção, e temos uma exceção, dos dias das nossas provas. As nossas provas serão presenciais, e aí nesses dias eu finalmente terei contato com vocês. As provas das disciplinas online, esse semestre, vão ser lá na Murici. Não sei se vocês já receberam essa informação, acredito que sim, na reunião com a professora Débora e com a professora Alessandra na segunda-feira. Mas nossas avaliações vão acontecer lá na Murici. De resto, vamos nos encontrar por aqui, online, da mesma forma que a gente trabalhou nos últimos 4 semestres aí no nosso curso todo. Vocês vão ter aulas presenciais com os outros professores do semestre, nas segundas, terças e quartas, estarão online nas quintas e sextas, com disciplina de EAD no sábado. Então, essa é a rotina de vocês para o semestre, tá certo? A distribuição das notas para esse semestre vai se dar da seguinte maneira: a prova que vocês vão fazer comigo, presencial, lá na Murici, vale 50% da média de vocês para o bimestre. Então, a prova vale 5. Além da prova, a gente vai desenvolver um trabalho a respeito dos temas aí do nosso semestre. Eu vou deixar para falar do trabalho semana que vem. E esse trabalho vai valer 3 pontos na nota de vocês. E, além disso, temos já, que vocês já estão acostumados, a nota de presença, que vale 2 pontos da nota. O trabalho de presença, ele fica lá no AVA, no campo da aula de hoje. Vocês clicam lá, entregam aquilo que for pedido, e da soma dessas frequências, vocês vão alcançar até 20% da nota para quem participar de todas as aulas. Eu não tenho o hábito de deixar trabalho de frequência todas as aulas. A gente acaba tendo uma disciplina que ela é muito reflexiva, e são temas que eu estou apresentando para vocês agora, que talvez vocês não tenham trabalhado eles em outros momentos da vida estudantil de vocês. Então, eu muitas vezes não vejo sentido em pedir um exercício só para
saber se vocês estão ou não presentes. Então, eu muitas vezes acabo avaliando a turma, nessa questão de presença, pela participação no dia da aula. Então, na medida em que vocês estiverem aqui, estiverem presentes e conversarem comigo, abrirem microfone, falarem, e eu perceber que vocês de fato estão aqui, e não apenas que vocês abriram o Meet e se mandaram em seguida, pode ser que em alguns dos nossos encontros não seja necessário entregar trabalho de presença. Nos dias em que eu achar que eu preciso fixar algum conteúdo, ou se eu perceber que a turma não está se fazendo presente, aí vai ter trabalho de presença toda semana. Então é uma questão aí de como os nossos trabalhos vão se desenvolver durante o semestre. Mas como a gente já teve junto e, sei lá, pelo menos a lembrança que eu tenho de ter trabalhado com vocês foi boa, acredito que não teremos grandes problemas quanto a isso, tá certo? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês falem aí, por favor, tá? Então, trabalho, o tema a definir. Eu coloquei aqui que seriam até 5 alunos por grupo, mas eu acho que é muita gente porque a turma não tem 10 alunos. Então, vamos colocar em trio, até 3 alunos por grupo. Se eu não me engano, vocês são em 9 ou 10. Vocês sabem o número de matriculados aí? Alguém pode me passar? Eu acho que são 9, professor. São 9, né? Então, 3 grupos, tá bom. Aí a gente vai fazer um seminário, 1 ou 2 semanas antes do dia da prova. Aliás, eu já falei aqui o dia da prova, né? Que é dia 28 de abril. Então, provavelmente 21 de abril. 21 de abril é feriado, né? Tiradentes. Cadê? Deixa eu ver aqui o calendário. É, 21 de abril, feriado. Provavelmente 14 de abril a gente tem o nosso seminário. Então, 3 alunos por grupo, até 20 minutos de fala. Apresentar o tema tranquilo e vamos conversar sobre ele. A gente já fez seminário junto também, vocês já viram que não tem grandes segredos quanto a isso. A prova, por ser prova presencial, a gente vai fazer a prova naquilo que é o padrão da instituição e que a gente não vinha observando aí nos cursos online, porque é outra dinâmica, né, de prova, outra dinâmica de avaliação. As nossas provas presenciais, elas são com 20 questões de múltipla escolha e 2 questões dissertativas. Então, estaremos lá na sala, vou entregar as provas, vocês fazem, não tem erro, tá certo? Então, são 20 questões de múltipla escolha, padrão ali de concurso, ENAD, a maior parte delas eu mesmo redijo, uso uma ou outra de concurso ou de ENAD quando eu vejo necessidade, mas eu gosto de redigir minhas próprias questões, coloco alguns textos na prova, até para me garantir que tem alguns textos que eu gostaria de que vocês lessem, e eles estando na prova, eu tenho certeza que vocês vão ler mesmo, então eu uso a prova para transmitir algumas leituras, e questões dissertativas naquele padrão de pedir para que vocês considerem alguns temas, colocar um número mínimo de linhas para vocês escreverem, e a partir dali, atendidos todos os quesitos que eu pedi, eu avalio. Então, sem grandes dificuldades quanto a isso também. No segundo bimestre, a avaliação muda um pouquinho, porque quando chega o segundo bimestre, a gente tem aquele que vocês já conhecem bem, o projeto integrador. E o tema do projeto integrador, vocês já estão sabendo do tema desse semestre, né? Não. Ainda não. Não? Então Não vamos passaram. mostrar para vocês. Espera aí que eu vou trocar aqui trocar a tela. Espera aí. Tem algumas mudanças no projeto integrador desse semestre para os semestres anteriores. Então, já vamos falar sobre isso agora também. Cadê aqui? PDF, PDF.
Então, esse semestre a gente não vai ter apenas um professor trabalhando o projeto integrador com vocês, mas todos nós, professores do semestre, estaremos trabalhando juntos. Então, ele é um projeto de fato interdisciplinar, até porque as 4 ou 5 disciplinas do semestre estarão trabalhando juntas na sua elaboração. Teve uma reunião entre os professores agora no dia 27 de janeiro, a gente decidiu que vai ser dessa forma. No final do semestre, entre os dias 27 e 29 de junho, nós vamos ter um workshop de gestão na Murici. E nesse workshop, os melhores projetos integradores de cada turma vão ser apresentados para todo o campus. Né? E essa escolha do melhor projeto vai ser feita pela própria turma. Antes disso, a gente vai ter a apresentação de todos em sala. Essa apresentação vai ser em sala mesmo e não remota. E ela vai valer 20 horas para todo mundo que fizer o PI, né, hora complementar, e mais 30 horas de bônus aí para quem fizer o melhor PI da turma. Isso além do certificado. E aí o tema de vocês para esse semestre é... Cadê? Aqui. Mapeamento de processos baseado na rotina de uma empresa, aí, entre aspas, departamento ou uma empresa de contabilidade. E aí vocês vão fazer um relatório desse mapeamento das rotinas de trabalho e desse relatório vai surgir uma apresentação que vocês vão fazer para a turma e depois de para a turma o melhor trabalho que for apresentado aqui para os colegas das outras turmas. Então esse é o tema. A gente vai conversar mais a respeito disso aí durante o semestre, e não só eu, mas também os professores, e principalmente os professores que estiverem presencialmente com vocês. Eu me coloco à disposição, eu não sou da área, né, de contabilidade, mas eu me coloco à disposição, principalmente na questão de metodologia científica, BNT, da questão da organização do trabalho, da montagem da apresentação. Se precisar tratar de rotinas, eu também me viro e aprendo e ensino, né? O melhor jeito da gente aprender uma coisa é estudando para ensinar. Então, se precisar me meter no tema, eu também estou junto, pode me contar comigo. A gente vai conversando melhor sobre isso durante o semestre, mas já se preparem, já pensem nos grupos. Esse é o tema, mapeamento de processos baseado na rotina de uma empresa de contabilidade, né? Departamento ou empresa de contabilidade. Vocês já estão todos trabalhando na área, ou estagiando? Como é que vocês estão quanto a isso? Como é que está a experiência profissional aí da turma? Sim. Todo mundo? Eu não. Eu não. Eu também não ainda. Gabriel? Gabriele, não. Gabriel, não. Stephanie, tá. Ana? Ana Carolina? Não, professor. E a Suelen? Eu sim. Então, temos 2 alunos que já estão na área. Bom, vocês estão no que período que vocês estão? No Terceiro e quarto, né? Uhum. Meio do curso. Tem tempo ainda. Então, tá legal. Então, já conversem na empresa de vocês, onde vocês estão, sobre acesso. Já fica a dica aí para a Suelen e para a Stephanie, que já estão na área. Conversem já na empresa sobre acesso, se vocês podem levar essa pesquisa para dentro das empresas onde vocês trabalham. Que é o jeito mais fácil de vocês conseguirem conduzir um trabalho desses, é naquele local onde vocês estão todos os dias, né? Ao invés de ter que sair para visitar uma outra empresa, já recebe os colegas lá quando for dia de fazer trabalho e faz esse mapeamento, já conhecendo de fato o funcionamento da empresa. Se a empresa disser que não, tudo bem, correr atrás de outra. Mas eu acho que o caminho natural é a empresa onde vocês estão trabalhando ou estagiando. Então, conversem já, principalmente vocês duas que já estão na área, tá certo?
Vou dar uma olhada, professor, mas eu não garanto, não. Não, garantia nunca tem, mas Não, o porque não, lá a gente tem até termo de confidencialidade, não sei o quê, mas não, mas não é das informações processo, dos no clientes, é de processo a rotina, eu acho que dá para fazer, quem é, sabe, uma empresa fictícia, não sei como que vai funcionar, né? não, é uma empresa real. O que vocês vão apresentar são processos da rotina da empresa. Como é que é a entrada de dados, como é que é a entrada das informações dos clientes, como é que é feita a distribuição dela dentro da empresa, como é que é feito o tratamento disso, como é que é feita a entrega para o cliente, se tem algum processo de feedback. Entendi. É o processo de funcionamento da empresa. Vocês não vão mexer com dado de cliente, pelo amor de Deus. Vocês são contadores. Tudo que vocês fazem é protegido por sigilo contábil, por sigilo bancário, por sigilo fiscal. É o processo de rotina da empresa. É a parte de organização da empresa. Nunca organização de dados, nem dado financeiro ou dado de segredo de negócio da empresa, muito menos dado de cliente. Deixa para gastar os processos no Conselho de Ética do CRC para quando vocês estiverem formados, né? Não vai se queimar agora, já perdeu o réu primário antes da formatura, né? Pelo amor de Deus. Certo? Então, deixa eu voltar ali para a nossa tela do curso, para a apresentação. Viu, professor? Pode falar. Essa empresa, no caso, tem que ser uma empresa de contabilidade ou uma Ou um, empresa. ou um departamento de contabilidade de uma empresa de outro setor. Tá. Uhum. Se a empresa, aliás, para os que estão trabalhando, que não estão necessariamente na área, para quem está em empresas médias ou grandes, é comum que essas empresas tenham um setor de contabilidade. Então, Beleza. talvez não seja uma empresa, um escritório de contabilidade, uma consultoria contábil, mas pode ser o setor de contabilidade ou até o próprio contador, se for da empresa, um terceirizado, se vocês tiverem contato. Mas se for alguém já que esteja ligado à prática profissional de vocês, eu acho que é mais prático, é um caminho. Também fica aí uma sugestão, se vocês quiserem buscar fora, fica à vontade também, não tem nenhum impedimento quanto a isso. Certo? Então, esse é o projeto integrador de vocês vão ter mais detalhes, como eu falei, a gente está desenvolvendo isso ainda, a gente vai entrar em mais detalhes aí durante as aulas, não só eu, todos os professores, mas já apresentei o tema, já pensem aí em empresas para vocês desenvolverem a pesquisa, para que esse trabalho seja bem legal. Muito bem. A prova também vai ser presencial, também vale 50% da nota. A gente tem a amada e idolatrada avaliação multidisciplinar, que vale 10% da nota, ou 1. Como vocês já sabem, né, uma prova de todas as matérias, que inclui inclusive, ó, redundância aí, que inclui temas que até vocês nem estudaram ainda, mas isso não é um problema, vocês vão responder a prova, fazer o melhor que vocês conseguirem. O aluno da turma que bater a nota mais alta fica com o ponto inteiro, e aí, proporcionalmente ao resultado do melhor da turma, a nota dos demais vai ser distribuída. Então, não precisam se preocupar em gabaritar, em fechar essa prova, até porque tem muita coisa que é dos semestres posteriores, e a ideia é justamente nós, da instituição, conseguirmos medir aquilo que vocês sabiam quando entraram e aquilo que vocês aprenderam conosco. Então, a ideia da avaliação multidisciplinar é que a nota das turmas cresça durante o curso, até porque vocês estão crescendo no conhecimento da profissão que vocês resolveram abraçar. Projeto integrador vai valer 2, além das 20 ou 50 horas complementares, dependendo do resultado que vocês conseguirem. E presença, participação, vale 20% da nota. Certinho?
Eu até deixei o calendário aqui aberto, que a gente já vê a quantidade de aulas, de dias de encontro que nós temos, mas é o seguinte, nós temos de feriado previsto aí para nós. 21 de abril, Tiradentes, e 16 de junho, Corpus Christi. A gente só tem 2 feriados, todas as outras quintas-feiras do semestre serão de aulas. Então, nós não teremos aquele problema de falta de data para trabalhar conteúdo. Nós vamos estar juntos, literalmente, quase que literalmente, por todas as semanas de agora até o dia 14 de julho, que é o dia do exame, para aqueles que não conseguirem a média dos 2 semestres. Espero que nenhum de vocês. Que aí eu consigo sair de férias antes também. Mas, então, de hoje a 14 de julho, com exceção de 2 quintas-feiras, 21 de abril e 16 de junho, nós estaremos juntos em todas as quintas. Teremos muitos encontros, muitas aulas. Então, a gente vai conseguir abordar muitos dos temas que eu espero abordar aí durante o nosso semestre. Eu espero conseguir fechar o programa com vocês, sem precisar de aula extra, sem precisar de nada, que a gente simplesmente consiga ver tudo. Minhas aulas vocês já conhecem, a gente fala pra caramba aqui, aula expositiva, que acabam virando debate, vocês apresentam seminários, se tiver algum vídeo, algum material fora, eu passo para vocês. A bibliografia, o plano de aula, os slides e o material para estudo, todo esse material eu coloco no AVA e mando no WhatsApp. O plano de aulas eu estou fechando ele para enviar para o AVA amanhã. Eu já o tenho pronto, até porque não é a primeira vez que eu trabalho essa disciplina, mas eu preciso atualizar alguns pontos. Então, tudo isso vai estar disponível para vocês. O material da aula de hoje, né, a apresentação do curso, eu já vou mandar no WhatsApp quando a gente encerrar. E o plano de aula com bibliografia vai estar amanhã no WhatsApp e no AVA, tá certo? A bibliografia, quando tem muito texto, muito artigo que eu uso, e aí eu passo o link para vocês. Tem livros de ciência política, que são da bibliografia do curso, que estão na biblioteca virtual. Tem alguma coisa também na biblioteca física, que agora, finalmente, graças a Deus, vamos poder voltar a usar a biblioteca física. Eu tentei montar o curso em cima de material que está disponível nas duas, para que vocês consigam acessar isso sem ter que gastar, né? E para ter acesso, para ser fácil encontrar o material. Então, ou é coisa que a gente tem online, ou é coisa que vocês têm acesso nas bibliotecas do curso. E amanhã essa lista estará com vocês. Faltas, né? O controle, como eu falei, é pelo AVA, quando for necessário, e pelo chat aqui. Aliás, aqui, eu prefiro fazer as aulas pelo YouTube, como a gente fez no semestre anterior. Ah, mas, prof, a gente tem uma interação maior no Meet. Cara, a nossa interação aqui está sendo muito pouca. Tá todo mundo de microfone fechado, câmera fechada. E eu não acho isso um problema. É uma aula, por mais que todo mundo tenha direito à fala. Vocês estão aqui para me ouvir falar. Então eu não tenho problema com isso, eu não fico enchendo o saco. Abre a câmera, abre o microfone. O que eu gosto é quando eu peço para alguém se manifestar, para que a pessoa se manifeste. E eu acho que o YouTube, ele come menos internet, ele é mais rápido, ele me dá mais qualidade de imagem, ele já fica com o link que eu chamo para aula, é o link que depois vocês vão ter para assistir. Então, a não ser que vocês prefiram muito, muito, muito ficar no Meet, eu gostaria de já, a partir da semana que vem, voltar lá para o YouTube, porque eu tenho mais facilidade para trabalhar lá. Não sei o que vocês acham. Por mim, tudo bem. Por mim também. Para mim também, tranquilo. Então, beleza. Legal. O exercício de frequência, vocês já sabem o sistema, né? Vocês têm até o início da próxima aula para entregar. Então, se eu pôr exercício de frequência hoje, eu não vou pôr hoje,
Mas se eu colocar exercício de frequência, vocês têm até o início da minha aula de quinta-feira que vem para me entregar esse exercício, que é o tempo que vocês têm para assistir a aula, já que a aula é remota, vocês não necessariamente precisam estar online. Quando essa aula acabar, eu vou transmiti-la para o YouTube. E vocês lá vão assistir a aula. E aí vocês têm 7 dias para pegar o link no AVA ou no grupo, assistir, e se tiver exercício de frequência, assistir. Se não deu para ver a aula online, se não deu para ver a aula ao vivo, eu peço, até para que eu saiba que vocês estiveram na aula, que vocês nos comentários lá do YouTube deixem um oi, deixem um professor presente, professor, vem assistir, para que eu saiba quem viu a aula. Ok? Elas vão estar lá no meu canal do YouTube. O ideal de faltas é que vocês não faltem, porque perde conteúdo, perde o ritmo, perde o hábito do estudo. O ideal é estar presente, vocês pagam por esse curso é importante na formação de vocês, não tem por que não participar. Se tem algum problema, e a gente sabe que às vezes acontece, de trabalho, de saúde, alguma situação grave, faz protocolo na secretaria. Se não tem jeito mesmo, protocola na secretaria, e aí a gente pelo menos fica, por mais que o deferimento ou indeferimento dos protocolos não dependa de nós, mas a gente fica com o registro do motivo pelo qual o aluno faltou. E essa informação é importante, especialmente caso o aluno fique de conselho de classe para ser aprovado ou não no final do ano. Então, não pode faltar, não deu para assistir a aula, não deu para estar presente, não deu para ver em 7 dias, faz o protocolo e justifica o motivo. Uma coisa é faltar porque estava com preguiça, porque não gosta da aula, porque, sei lá, porque dormiu, porque esqueceu. Outra coisa é porque ficou doente, filho doente, trabalho, problema de falta de acesso à internet, chuva, incêndio, sei lá, essas desgraças que acontecem. Espero não aconteça nada de ruim com nenhum de nós aí durante o semestre, mas sabe como é, né? Então, protocolem quando não der para estar presentes. Bom, no mais é isso. Estão aí os meus contatos, o WhatsApp, vocês já estão no grupo, né? Eu vou pôr o link, eu não sei se tem alguém que não entrou no... Aliás, tem alguém que não entrou no grupo do WhatsApp ainda? Bom, eu acredito que não, né? Quem cala consente. Eu acho que vocês já estão todos lá comigo. Então, lá tem o meu telefone, tá aqui, 991818800. O e-mail, se for para enviar alguma coisa de trabalho, texto, apresentação do seminário, ou para registrar alguma coisa referente ao curso, eu peço para que vocês mandem aqui no rafael.menezes@uniandrade.edu.br, que é meu e-mail institucional da Uniandrade, porque aí eu já fico com o registro disso oficial. Também estou no Facebook, para quem ainda é de Facebook, né? Coisa de velho, ninguém mais usa o Facebook, mas para quem ainda está lá, Rafael.Pereira82 sou eu. E para quem quer acompanhar aí um pouco do que eu escrevo, a respeito de música, filosofia, literatura, bobagens aí que a gente publica de vez em quando, eu tenho o meu blog, faz tempo que eu não atualizo, inclusive tem que dar uma passada por lá, mas é a confrariaindividual.wordpress.com. Tem bastante coisa lá. Divirtam-se. Oi? Oi. Muito bem. Agora eu falei demais até aqui, eu vou querer mais ouvir de vocês do que falar. Então, nós vamos, neste semestre, estudar ciência política, certo? Então, a primeira coisa que eu queria ouvir de vocês é no que vocês pensam quando a gente fala em política. O que vem à cabeça quando a gente fala em política? Por favor, falem. O governo, né, professor? Então, governo. Corrupção? O que você falou, Ellen? Desculpa. Corrupção? Corrupção.
Quem mais? Acho que as leis também. Uhum. As leis, o direito. Né? Mais alguém? A sociedade, né? A organização da sociedade, a política não só... política não só nessa questão institucional, mas na organização da sociedade. Ixi, espera aqui, até travou aqui. Nossa, volta. Acho que história também, né, professor? A história da sociedade, né? É, também. Das organizações políticas, né? Isso, aham. A democracia não veio do nada, o Estado não veio do nada, tudo isso tem uma história, né? Tá certo? Muito bem. Se alguém quiser mais falar, fica à vontade, mas eu já tenho aqui os elementos que eu precisava para apresentar a nossa matéria, né? A gente, quando pensa em política, de fato, pensa no governo, então, aquilo que o governo deve ou não deve fazer, aquilo que a gente espera que o governo faça, aquilo que a gente espera que o governo entregue para a sociedade, como soberania e como serviço. E quando a gente fala em corrupção, a gente pensa nos motivos pelo qual o governo não entrega aquilo que deveria para a sociedade. Além do fato de que algumas pessoas enriquecem às custas do pagamento dos impostos, né? A gente pensa no fato de que esses recursos desviados deixam de se tornar atuação do Estado. O Estado que é regido por leis. Então, todas as leis têm uma função e uma intenção política, porque elas são a regra do jogo do funcionamento da vida em sociedade e são a regra do jogo do funcionamento interno do Estado. A gente tem dentro do Estado uma lei maior, que é a Constituição, que diz o que aquele Estado deve fazer e o que aquele Estado não deve fazer e como ele vai fazer aquilo que ele se propõe. A gente chama essa lei de Carta Magna, de lei maior, justamente porque é a partir dela que nós temos a organização do Estado e a legitimação das demais leis que nós temos promulgadas e em vigor na sociedade. A gente fala em sociedade porque política não é só partido, política não é só votar, política vem de polis, né? Sociedade, cidade. Polis, do grego cidade, né? O local onde as pessoas vivem juntas, local onde as pessoas são obrigadas a saírem de suas casas para conviverem com o outro. E quando é necessário conviver com o outro, é necessário o estabelecimento de regras de convívio para que as pessoas não se matem. Manter a paz social, melhorar a qualidade de vida entre pessoas que são obrigadas a conviver porque moram no mesmo lugar e dependem umas das outras. Então, nós precisamos de leis que regulem a vizinhança, a organização familiar, o trabalho, a atuação pessoal naquilo que pode ou não ser, aquilo que é permitido, aquilo que é encorajado, aquilo que é proibido, aquilo que é crime. Que organize as empresas para que as pessoas possam perseguir o próprio bem-estar, a própria felicidade. Então, nós temos aí uma série de fatores que são frutos do direito, que são frutos do convívio entre as pessoas e que nós podemos observar por meio do estudo de uma determinada sociedade, das suas leis, da sua organização, quais foram as escolhas políticas que aquela sociedade fez.
se é uma sociedade com mais ou menos liberdade, se é uma sociedade com mais ou menos equidade, se é uma sociedade com mais ou menos respeito àquilo que se convencionou chamar de direitos humanos, se é uma sociedade mais ou menos focada na família, se é uma sociedade mais ou menos focada na liberdade de empreender e trabalhar. Todos esses aspectos da vida social são escolhas que as sociedades fazem no curso das suas histórias, e é legal que entrou aqui a palavra história. E o estudo de todas essas coisas que fazem com que uma sociedade se organize da forma com a qual se organiza é aquilo que a gente vê na ciência política. Então, a gente vai estudar aqui o que é o Estado, o que é o poder, o que é a democracia, liberdade e igualdade. Vamos estudar os regimes, os sistemas de governo, república, monarquia, os regimes de governo na república e monarquia, os sistemas de governo, presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo. Esse curso, originalmente, a primeira vez que eu fiz, que eu ofereci na Uniandrade, eu fiz seguindo uma linha histórica de autores. Então, eu comecei falando de Aristóteles, da política em Platão, aliás, da política em Platão, depois a política em Aristóteles, depois falei um pouquinho ali, bem rápido, de Santo Agostinho e da organização política ali em Cidade de Deus, que é uma obra de filosofia política do período medieval, para depois entrar ali nos modernos, falar de Maquiavel, de Hobbes, depois falar de Rousseau, para entrar na organização do Estado moderno. Eu fiz uma coisa bem histórica. E o curso foi bacana, assim, a galera gostou. Mas eu vi que, assim, eu não estou formando cientistas políticos. Eu aqui na Muricy, ou eu estou formando administradores, ou eu estou formando contadores. Então, eu acho que ficou bem mais prático eu trabalhar, ao invés de autores, eu trabalhar temas. E a partir desses temas, eu entro, e claro, trato e trago os textos e trago o histórico dos conceitos dos autores. Mas então eu não vou entrar na República de Platão, nós vamos discutir República, como é que surge a ideia, como que ela se desenvolve, por que hoje a maior parte dos estados opta pela forma republicana, o que ela tem de diferente da forma monárquica, o que ela tem de menor, o que ela tem de pior. E, normalmente, a gente fecha essas aulas com um debate e um plebiscito. E aí vocês votam. Já que somos um direito, já que estamos num curso de ciência política, a gente termina as aulas praticando um pouquinho de democracia, como se a nossa turma aqui fosse um país e nós estivéssemos construindo a sua Constituição. Então, a gente apresenta um tema, apresenta as possibilidades de desenvolvimento desse tema nas diferentes sociedades. Capitalismo, socialismo, não existe em forma pura nenhum dos dois. Social-democracia, democracias, autoritarismos, dos mais diversos. E a gente vai tratar desses temas com a maior imparcialidade possível. Não existe imparcialidade total. Todos nós temos lado, todos nós temos posições. Mas a minha obrigação enquanto professor não é de ensinar para vocês o que eu penso. É ensinar para vocês o que as linhas de estudo da ciência política apresentam para nós como conteúdo para nossa formação. Então, tentarei fazer isso com a maior isenção possível e quando eu não for isento o suficiente, eu mesmo pretendo dizer isso para vocês. Tá certo? E o principal, todo mundo tem acesso à fala, tem acesso ao microfone, se estivermos no Meet, tem acesso ao chat. Se quiser entrar na live no YouTube, eu passo o link na hora. A gente pode até trabalhar todo mundo lá dentro, dá para ficar em 10 pessoas online.
não dá para todo mundo ficar lá online. Então, essa é a dinâmica do curso. Mas antes da gente começar com essas discussões, eu tenho um questionamento, e é uma coisa que eu sempre abro esse curso com ele, porque é uma coisa que eu sempre me questiono, é uma coisa que para mim não é resolvida. É possível tratar desses assuntos aqui, governo, corrupção, convívio em sociedade, lei, história, é possível tratar disso de maneira científica? Porque a gente está aqui com uma disciplina que se chama ciência política. Vocês já foram apresentados ao método científico? Uma pergunta. Alguém? Alguém? Eu não entendi, professor, desculpa. Vocês já foram apresentados para o método científico da forma que se organiza a ciência? Porque hoje está muito na moda falar, fulano é pró-ciência, é anti-ciência, é negacionista da ciência. Vocês conhecem como é que funciona o método científico? Como que eu sei que uma informação é ou não científica? O que diferencia uma informação científica de uma mera opinião? É com base nos estudos, nos fatos? Estudos são parte do método científico, mas é possível conduzir estudos sem rigor científico e sem metodologia científica. Vamos lá, vamos falar disso um pouquinho. Porque se a gente vai falar de ciência política, é preciso, em primeiro lugar, saber se a política mesmo presta, se dá para fazer ciência a partir da política. Professor, Eu tenho uma pergunta. pergunte. Ciência política é uma ciência exata? Não, Obrigado. claro que não. 150 aumentou. Opa. Então, tá, deixa eu ver se está dando para ver direitinho. Tá. Então, vocês estão vendo aqui no centro, né? A teoria científica é um conjunto indissociável de fatos e hipóteses harmônicos entre si. Isso quer dizer que, para eu ter uma teoria científica, eu preciso ter fatos, ou seja, coisas que acontecem no mundo, e eu preciso ter hipóteses de explicação dessas coisas que acontecem no mundo, e que essas hipóteses sejam aplicáveis aos fatos, que eu consiga explicar os fatos com aquelas hipóteses. Isso é uma teoria científica. Eu tenho uma explicação para um fato do mundo, e essa explicação, ela é válida, porque ela passou por uma série de crivos que faz com que eu possa confiar naquilo. Então, o primeiro passo para eu ter uma teoria científica é observar os fatos. Então, estamos falando da ciência política, nós vamos observar os fatos da política, vamos observar o funcionamento dos estados, vamos observar a organização da sociedade de acordo com as leis. É possível fazer essa observação? É. Observar isso de maneira sistemática. Vou ter um recorte. Preciso que esses fatos sejam verificáveis. Então, por exemplo, eu estou aqui com a chave da minha casa, tá vendo? Estão vendo? Um fato, ela caiu. Vocês conseguiram verificar que ela caiu?
Sim. É um fato verificável. Aí eu vou formular uma hipótese. Se eu soltar a chave necessariamente vai cair. Essa é uma hipótese. Uma possibilidade. Essa hipótese, para ter validade científica, ela precisa ser testável. Isso quer dizer o quê? Que vocês, na casa de vocês, vão pegar as chaves de vocês, vão soltar e ela vai cair. E como tudo que é testável, isso precisa ser falseável. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso ter a possibilidade de impugnar o resultado da hipótese caso ela seja falsa. Então vamos lá. Estou com a chave. Segurei. Ela caiu. Hipótese. Todas as chaves caem porque os fantasmas as empurram para baixo. Eu tenho como verificar que a chave cai? Tenho. Eu tenho como testar que a chave cai? Tenho. Agora, quando eu entro no porquê, eu tenho como verificar a existência de fantasmas? Não. Eu tenho como impugnar a existência de fantasmas? Eu tenho como dizer não porque fantasmas não existem? Não tem. Então, essa hipótese não é científica. Ela é válida? É. Para quem acredita em fantasmas, para espiritualismo, para teoria da conspiração, para o caralho. Para a ciência, não. Porque a ciência não acredita em fantasmas? Não. Porque não é verificável cientificamente que existem fantasmas. Isso quer dizer que a ciência nega a existência de fantasmas? Não. Isso quer dizer que não é possível verificar. Se não é possível verificar, não é possível fazer ciência. Por que não é possível fazer ciência? Porque não é possível falsear, negar aquela hipótese. Entenderam? Então a gente está falando aí de política. Eu consigo observar os fatos em política? Consigo. Eu consigo testar esses fatos? Então eu observei que durante um determinado governo, um número X de pessoas morreram por conta de uma doença Y. Eu consigo verificar esse fato? Consigo. Eu consigo testar esse fato? Não, não consigo, porque eu não consigo repetir o fenômeno governo X, doença Y. Eu consigo falsear essa teoria? Eu não consigo, porque objetivamente eu não tenho como relacionar a ação do governo X ao resultado Y. Então, se eu for falar de teoria científica tradicional, eu não consigo, em muitos dos fatos políticos, fazer ciência. As pessoas se manifestaram em 2013 por conta da insatisfação com o preço das passagens e a qualidade dos serviços públicos. Isso é verificável? É. Eu consigo testar isso? Não consigo, porque para eu testar eu preciso repetir. Eu consigo falsear isso, eu consigo contestar isso, eu não consigo, justamente porque como eu não consigo repetir, eu preciso ou confiar no relato de primeira mão, ou eu preciso confiar no relato do cientista político original que fez a explicação. Eu não consigo reproduzir o fato para atacar ou concordar com as conclusões dele. Então, muito daquilo que a gente aprende em ciência política depende do quê? Depende da nossa visão de mundo, da nossa posição ideológica, da nossa formação pessoal. Estamos falando de fenômenos humanos, de interação entre pessoas. Sabe, eu consigo, num laboratório, repetir interação entre ratos, entre sapos, entre galinhas.
Agora, entre seres humanos, é um pouquinho mais complicado. Vocês foram meus alunos de psicologia, vocês lembram lá da série dos 100 humanos, né? Vocês viram no seminário, não foi? Foi ou não foi? Sim. Então, ali é um pequeno experimento de behaviorismo, né, de ciência do comportamento, que coloca os seres humanos como ratos de laboratório. Mas tem tanta limitação ética para você trabalhar assim, e mesmo assim é uma observação que é muito sistemática, que é muito controlada numa escala muito pequena, que tem um valor de entretenimento, de informação interessante, mas que não serve de explicação propriamente dita científica. Eu tratei daquilo em psicologia, justamente porque a psicologia tem a mesma limitação metodológica, e se eu não me engano, quando a gente, na nossa primeira aula de psicologia, falou justamente dessa questão da dificuldade de tratar a psicologia como ciência. Na nossa aula 1 de psicologia, eu falei disso em ciência política, estou falando a mesma coisa. Porque tem um lado subjetivo na ciência política que é muito grande. Por quê? Porque eu não consigo testar e falsear, porque o objeto do meu estudo é ser humano. E eu não posso trancar as pessoas em laboratório. Existem teorias políticas que fizeram laboratórios sociais. Então, no Camboja, quando você teve a ascensão do Khmer Vermelho, o governo simplesmente resolveu que toda a população deveria ser composta por camponeses. Então, eles entraram na capital com o exército, invadiram a cidade, entraram na capital com o exército, mandaram as pessoas todas pegarem cada uma maleta de roupa, levaram todo mundo para o campo para trabalhar, campos de trabalhos forçados. Resultado, eles mataram 25% da população do país num prazo de 2 anos. Mas eles conseguiram ou não conseguiram provar o ponto deles a respeito da superioridade da vida no campo sobre a vida na cidade. Isso aconteceu. Tem um filme baseado num relato dessa situação que está no Netflix, dirigido pela Angelina Jolie. Deixa eu ver o nome, eu vou passar para vocês. Cadê? First They Killed My Father. Primeiro eles mataram meu pai. O nome do filme, não sei se vocês viram, está no Netflix. Aquilo é experiência social. Aquilo é ciência política no sentido de ciência dura, de você pegar as pessoas, propor uma teoria e botar as pessoas para cumprirem aquela teoria como num laboratório. A Revolução Cultural Chinesa. Tem vários estudos em escala menor, mas em grande escala, a gente tem esses que são duros, né? Então assistam aí, para quem curte um bom filme. Primeiro, Eles Mataram Meu Pai, First They Killed My Father, dirigido pela Angelina Jolie, sobre o Khmer Vermelho, fazendo experimentos sociais sobre a população do Camboja. Né? Então, de uma teoria científica consolidada, eu vou tirar implicações, conclusões e previsões. E aí, delas, eu vou tirar novas conclusões. Se novos fatos negarem a minha teoria, eu vou ter que voltar à observação e o ciclo se repete indefinidamente. Então, nesse sentido, como a gente trataria da engenharia, como a gente trataria da matemática, como a gente trata das ciências contábeis, a política não é uma ciência. Mas eu consigo dar uma abordagem científica para a política na medida em que eu consigo dar para os termos e para os temas que para elas são importantes um significado unívoco, claro, para que quando a gente for falar de determinados termos, estejamos falando da mesma coisa. Então, a gente vai falar em democracia. Eu dei aí o exemplo do Khmer Vermelho no Camboja, e o Camboja se tornou uma república democrática, porque eles acreditam que o governo do povo se exercia por meio de uma revolução armada.
Enquanto no Ocidente tende-se a acreditar que a democracia passa pela participação das pessoas no governo, pela possibilidade de fala e pela possibilidade de livre fala, livre manifestação do pensamento, livre participação nos negócios do Estado. Então, são visões diferentes. Então, a gente consegue dar um tratamento científico para essas visões, para a gente conseguir ter clareza a respeito daquilo que está sendo falado numa discussão política. O que não quer dizer que nesse curso a gente vai dizer alguma verdade absoluta a respeito da política. Né? Então, eu vou terminar aqui citando o Marcelo da Costa Maciel, é uma das obras que está na nossa bibliografia, né? A imensa diversidade de paradigmas na história do pensamento político é uma evidência de que os mesmos são obras de verdadeiros inventores de mundos sociais possíveis, e não o resultado de imediata e inequívoca observação do mundo. Muitas das nossas ideias políticas vêm de histórias que nós contamos uns para os outros, que circulam na sociedade, e que a partir dessas histórias nós criamos instituições, modelos de interação, de convívio social. Por que a gente está falando em política? A primeira coisa que veio é governo. Por que a gente precisa de uma instituição chamada governo? Não tem nenhuma necessidade física, biológica disso. Por que a gente precisa de uma república ou de uma monarquia e que todas elas sejam representadas por brasões de armas e bandeiras e hinos? Por que os conflitos entre as pessoas são julgados por juízes e não por sorteio? Já foi assim. Existem N possibilidades de convívio entre os seres humanos e as sociedades, na medida em que se desenvolvem, fazem escolhas por determinadas possibilidades de interação. Nós, no Brasil, escolhemos, na Constituição de 88, depois no referendo de 93, nos tornar uma república federativa presidencialista. Poderíamos ser uma monarquia. Poderíamos. Já fomos. Podemos voltar a ser. Poderíamos ser parlamentaristas. São possibilidades que estão aí e que as sociedades, por uma série de motivos dos mais diversos, escolhem. Então, a gente vai, em primeiro lugar, tratar desses grandes temas e das escolhas que as sociedades fazem. Esse é o tema do nosso primeiro bimestre. Isso a gente vai discutir até o dia 27, até a prova. E no segundo bimestre, a gente vai tratar das escolhas feitas pelo Brasil. Então, no segundo bimestre, a gente vai trabalhar principalmente com a Constituição Federal, e aí vamos conhecer o sistema político brasileiro. Ou seja, a gente vai estudar liberdade, a gente vai estudar república, a gente vai estudar democracia, a gente vai estudar liberdades civis, direitos humanos, a gente vai estudar vários grandes temas no primeiro bimestre. E no segundo, a gente vai voltar a esses temas de acordo com aquilo que foi a escolha do Constituinte brasileiro. Para a gente entender como está organizada a nossa sociedade. Tá certo? Então, esse é o nosso curso, essa é a ideia que eu venho trazer aqui para vocês. As aulas vão durar mais ou menos 1 hora e 15. Eu tento não me estender muito, porque fica cansativo para falar online por tanto tempo. Mas acho que 1 hora de aula, pelo menos, é o que a gente costuma ter. Então, acho que da minha parte é isso. Disciplina apresentada. Nos encontramos na quinta-feira que vem, tá certo, gente? Então, acho que é isso.
Então, obrigado a todos pela presença, pela participação e boa noite. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Vem dar tchau, Lorena. Boa Claro, noite. né? Tem que ter a, Até semana que tem que vem. ter a participação noite. das crianças. Tchau. Tchau. Vem cá, Vicente. Tchau. Boa Eu tô noite. encerrando a gravação. Valeu, boa noite. Tchau. Pra todo mundo. Tchau. Tchau, vovó. Interromper a gravação.